Olá, saudações a vocês. Quero vir aqui nesse momento dar continuidade à sequência de vídeos que eu iniciei ontem e quero aqui continuar falando, porque são assuntos recorrentes, são assuntos que estão vinculados, sobre a não aceitação de si próprio, sobre intensidade, sobre serem profundos demais e o que isso causa, de impacto na vida de muitas pessoas, porque uma das consequências que essas pessoas fazem é se esconder das outras pessoas, porque não querem ser vistas por elas. E mais do que se esconder dos outros, eles se escondem de si mesmos. Usam máscaras, literalmente falando, criam personagens para passar uma visão para as pessoas que não é verdadeira, que não é real, de fato. Mas eles fazem isso para se proteger. É um mecanismo de proteção. Não é por querer, digamos que, machucar alguém que possa nutrir sentimentos por eles e eles não correspondam. Eles não querem viver. Fujam disso e fogem realmente a todo custo de viver algo mais intenso e mais profundo com alguém, quando veem que realmente estão apegados a essa pessoa. Mas principalmente fazem isso porque sentem medo de não serem correspondidos. E o que isso demonstra? Que possuem uma ferida aí, porque já causaram esse dano lá atrás, quando abandonaram, quando criticaram, quando rejeitaram, quando fizeram pensar que eram insuficientes para eles ou elas, quando mostraram ou tentaram mostrar para essas pessoas que elas não tinham valor, ou que tinham valor em excesso. E para muitas pessoas o excesso não é compreendido, não é aceito, não é bem visto. E o que faz hoje essas pessoas realmente se afastarem de relações verdadeiras e profundas é o fato de terem sido rejeitados no passado. Então, a todo custo eles fogem, eles se escondem, eles correm e preenchem o vazio de diversas formas, mas nunca da forma verdadeira, com um sentimento verdadeiro, com um vínculo real existente, apenas com relações superficiais. Não conseguem sustentar algo profundo e simplesmente não fazem, porque se sentem inutilizados, acham que não são suficientes ou que o excesso da intensidade que eles promovem ou provocam é insuficiente. E de fato é para algumas pessoas. Para quem não tem essa profundidade, não vai conseguir assimilar, nem aceitar e nem compreender. Isso é um fato. Mas o que não quer dizer que seja preciso a fuga. Porque sempre vai ter alguém que vai se entender. Alguém que seja tão profundo quanto. Alguém que sinta tanto quanto. E muitas vezes encontramos pessoas assim no decorrer da vida. Mas por causa dessa ferida, por causa desse medo tão profundo,
plantado, enraizado dentro de nós, a gente deixa essas pessoas escapar, deixa essas pessoas irem embora, porque a gente acredita que elas não vão nos entender, não vão nos aceitar da forma como a gente é. E muitas vezes a gente perde de viver uma coisa tão bonita, sabe? Tão profunda, tão real, pura e simplesmente por medo. Medo de viver, medo de sentir, medo de se expor, medo de ser taxado como fraco, como incapaz, como vulnerável demais, fragilizado demais, afeminado até, né, como muitos tratam homens que são profundos e intensos como afeminados. Mulheres são as frescas, né? Que demonstra sentimento demais, não é muito fresca. A ignorância é latente nas pessoas. Infelizmente, precisamos saber conviver com isso também. Mas não podemos deixar de sermos e de sentirmos por causa de algumas pessoas, né? Entre aspas. Não acreditando de fato que possa existir outras que ajam e pensem diferente delas. Não podemos generalizar as pessoas. Uma hora ou outra a gente vai encontrar alguém que nos aceite exatamente como somos. Então as máscaras nessas pessoas existem como proteção por causa de feridas antigas. Não porque necessariamente elas não queiram viver o amor, o sentimento profundo que elas têm dentro de si. Não necessariamente por isso, mas pelo medo que elas têm de se jogarem, né, de se lançarem naquilo e sofrerem, serem mal interpretadas, mal correspondidas, não serem acolhidas como desejam e precisam ser. Então elas fogem, correm para longe, bem longe dessas pessoas que provocam intensidade nelas, despertam sentimentos reais e verdadeiros, mas que elas decidem não viver esses sentimentos. E o intuito aqui agora desse vídeo, o que seria? Seria falar sobre a possibilidade de serem compreendidos, de serem amados assim como são, com a intensidade, com a imensidade de sentimentos e sensações que possuem. Sim. O que eu posso acrescentar de fato é que o sentimento é o que mais predomina e é o que deve predominar na nossa vida, porque isso é o mais importante. Não devemos e não podemos deixar passar, porque eles são eternos, porque são que realmente têm valor aqui, que deixam marcas boas ou ruins, dependendo do tipo de sentimento, mas que não devem ser negados ou deixados de ser vividos. Aqui eu deixo um estímulo de força, de coragem, de possibilidade, porque eu sei que é possível. Então, o que eu venho trazer é isso, é essa esperança, essa possibilidade real de algo concreto. Eu sei que dói. Dói não ser
compreendido. Dói não ser amado como se espera que se seja, da mesma forma e da mesma medida que a gente ama. Quem é intenso anseia por intensidade, por reciprocidade. E como é difícil encontrar isso, não é? Como é difícil ser amado em profundidade. Mas eu prefiro acreditar que é possível. Prefiro acreditar no amor. Sei que existe, sei que é real e é verdadeiro. E assim eu espero viver. Espero que tenha trazido um estímulo para vocês também. Que vivam, que possam ter a sua verdade expressa em si mesmo e acreditem no seu amor, na sua verdade. Então aqui fica esse conselho, esse comentário aqui, essa reflexão para todos vocês. Fiquem em paz e até breve.